E aí o Gabriel, ele é um super especialista em Guy Debord na Internacional Situacionista, que é uma referência para o meu grupo de pesquisa que está aqui junto comigo nessa exposição. E então ele escreveu esse texto que está no livrinho da ARPA e que é um texto que a gente gosta bastante. E aqui do meu lado tem o Murilo e a Manu, que são dois integrantes do Depois do Fim da Arte, que é um grupo de pesquisa. Então, são artistas, alunos da graduação em artes, pós-graduação, ex-alunos, professores, pesquisadores, que de algum jeito também se preocupam ali com qual que é o papel social do artista na contemporaneidade, né? Quer dizer, com todas essas contradições que a gente vê em volta da arte. É uma conversa, então acho que eu vou passar para cada um se apresentar, né? E falar alguma coisa, e aí a gente abre para perguntas. Então vamos você primeiro? Eu? Em ordem de idade? Em ordem de idade. Quem disse que eu sou mais velho? Tá bom. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Dora, e ao Depois do Fim da Arte pelo convite para participar dessa discussão, apresentar o trabalho. Eu acompanhei um pouco o desenvolvimento do trabalho, até dei uma ajudinha. Ele fez 2 desenhos. Fiz 2 desenhos. Pela primeira vez, toda a minha arte foi vendida. Como é a primeira vez que eu ponho à venda também, é 100% de aproveitamento, né? Eu acho que foi enfim, eu estou ainda um pouco em choque, né, dessa venda antes do fim da feira, né? O fim da arte já aconteceu, mas o fim da feira ainda não, e vendeu tudo, né? O trabalho, o que eu percebi, eu vou querer ouvir aqui o Murilo e a Manu sobre isso. Eu percebi que quando a proposta do trabalho apareceu, aquela primeira reunião de vocês que eu acompanhei, a proposta estava mais ligada, no primeiro momento, a desfazer a hierarquia na relação entre artista e grupo, né? Estava mais ligado a uma intenção de constituir uma produção de fato coletiva e que de alguma forma barrasse essa identificação da diferença entre a produção da artista consagrada e seus supostos pupilos, né? Só que dessa primeira ideia, a ideia evoluiu num sentido bastante diferente, né? Para fazer isso, a opção material que foi adotada foi uma opção que colocou em primeiro plano muito mais do que a questão da relação de educação na arte, alguma coisa assim que estava subentendida no convite, né, pelo que eu entendi, do setor de base. O que começou a ganhar importância foi o processo de produção como uma espécie de mimesis do processo de trabalho fora da arte, né? Então, essa relação arte-sociedade, que a Dora mencionou, não apareceu de uma maneira abstrata, né? Não apareceu de uma maneira puramente teórica. A gente quer pensar uma relação que o artista possa ter com a sociedade. Claro, isso é uma discussão que vocês fazem frequentemente enquanto grupo de pesquisa, né? E foi inclusive assim que eu entrei em contato com vocês pela primeira vez, que vocês me chamaram para discutir esses assuntos. Mas nesse trabalho exposto aqui, me parece que isso teve uma dimensão muito prática, né? Então, o que aconteceu foi que o método escolhido para ocultar a hierarquia acabou sendo um método que, em alguma medida, se assemelhava a aqui vou usar uma expressão entre aspas, né, uma linha de montagem. Não era uma linha de montagem, porque não tinha a estruturação da linha, né, mas se adotou a escolha de um gesto repetitivo que, pela repetição, apagava a idiosincrasia do gesto, né? Então, a dimensão individual, criativa, que normalmente faz parte das pretensões e expectativas da produção artística, foram sendo, a cada repetição da canetada ali, né, cada caneta que repassava no papel para ocultar o fundo branco, essa dimensão individual ela foi se dissipando e se constituiu um grande muro de trabalhos dificilmente identificáveis. Não sei se vocês conseguiram identificar os trabalhos de vocês, mas eu, para entender esse processo, topei fazer um desenho, acabei fazendo 2, e eu não consegui identificar os meus desenhos no muro. Ou vocês não colocaram, ou eles venderam tão rápido que eu não vi,
ou realmente é isso, é difícil identificar a diferença desse gesto, porque embora algo de um gesto individual fique presente, porque algumas pessoas vão escolher começar num sentido e outras em outro, já de você ser destro e canhoto, isso vai produzir uma diferença, etc. Mas num coletivo grande, essas pequenas nuances também vão se repetir, né? Então eu vi ali vários desenhos que eu pensava, esse poderia ser o meu, mas eu não tenho certeza se é, né? Então, claro que isso tem acho que realiza o que era essa proposta de desfazer a identidade, a hierarquia que estaria subentendida da identidade do artista, mas vai também num sentido para além da arte, aí, em diálogo com o que é o trabalho na sociedade, que é esse trabalho sem identidade, esse trabalho que depende de uma organização geral, na qual o gesto, como dizia lá o teórico da reificação, o gesto não é do produtor, né? O gesto ele já está racionalizado de fora para dentro. Antes mesmo de ver o processo ser feito, eu fiz o texto, e o texto já apontou nesse sentido, porque da discussão e da proposta já me parecia bastante evidente que o trabalho caminharia nesse sentido, caminharia no sentido de se aproximar de uma reflexão sobre a sociedade do trabalho, ou o trabalho na sociedade, fora do âmbito protegido da arte, né? E daí o texto, para quem teve a ocasião de ler, né, trazia essa proposição no final de que esse grupo que se intitula Depois do Fim da Arte, que portanto desde o seu nascimento traz uma reflexão ligada a um longo debate aí já de décadas sobre o fim da arte, uma questão colocada pelas vanguardas e retomada nos últimos decênios por alguns teóricos. Partindo desse ponto, eu propus que a gente pensasse a relação entre o fim da arte e o fim da sociedade do trabalho, né? Que eu entendo que é algo que a gente está vivendo hoje, né? A sociedade do trabalho, entendida no sentido forte de uma sociedade estruturada em torno de uma forma específica de produção da vida material, que é o trabalho abstrato, ela entra hoje em declínio, ao menos sob essa forma. E aí a gente pode discutir com mais calma, né? Eu acho que o que vocês apresentaram aqui hoje é algo muito interessante para pensar isso, porque ele aponta limitações e aporias da arte, ao mesmo tempo que aponta limitações e aporias do trabalho. Acho que antes de entrar nesse debate mais teórico, eu gostaria de ouvir os membros do grupo sobre o processo, de fato, né, de fazer produzir esses desenhos, a expectativa que isso possa ter gerado ou não, e se para vocês já no fazer, vocês sentiram esse tensionamento entre arte e trabalho fora da arte. Cabe uma pergunta antes de passar? Passar para eles? Porque uma coisa, sobre uma coisa que tá. Você falou, acho que apesar de você já ter esboçado, mas para uma compreensão melhor, maior, o que seria a idiosincrasia do gesto? E seria a dimensão própria de cada um no seu gesto, né? Por que eu disse isso, né? Ele me perguntou aqui o que seria a idiosincrasia do gesto. Nossa, isso é meio... É o besouro. É meio assustador. Talvez bora chegar. Então, o que seria essa idiosincrasia do gesto? Né? Pensando que foi uma questão importante. Eu não sei quantos de vocês viram o trabalho antes de ser vendido, aqui a obra antes de ser vendida, mas esses são pequenos monocromos, né? Em alguma medida são pequenos monocromos, né? E a importância do gesto próprio de um artista é algo que sempre deu um valor muito forte à arte abstrata, né? A partir do momento que a arte deixa de ser representativa, em muitos momentos ela foi entendida como dotada de valor por ter, naquele trabalho específico, um gesto que só aquele artista poderia ter registrado, poderia ter feito, né? Esses desenhos poderiam se aproximar dessa expectativa, né? De repente, alguém possa ter comprado um desenho ali daquela parede, apostando, não, esse gesto aqui é o da Dora Longo Bahia. Acho que todo mundo. Então, mas é uma aposta difícil de fazer. Talvez algumas pessoas até sejam capazes de reconhecer isso, mas acho que poucas, né? E como eu disse antes, eu não sou capaz de reconhecer o meu próprio gesto. Então eu acho que naquela repetição, algo foi, não sei se era a intenção, mas se era, foi bem sucedido em retirar essa particularidade do gesto individual. Vocês sentiram dessa forma também? Sim, teve uma.
Enfim, oi, gente, boa tarde. Meu nome é Manuela, sou do grupo também. Fala mais alto, mano. Sobre o processo de feitura do trabalho, para mim foi uma questão, a palavra desafio sempre aparece, porque eu sou uma artista das artes digitais, então essa questão do gesto manual é uma coisa que não passa pela minha vida, assim. E fazendo o trabalho, tentando fazer justamente uma folha completamente coberta, onde não houvesse marcações, não houvesse desenho, não houvesse nenhum tipo de identificação, e eu vi que esse momento, na verdade, ele virou uma obsessão chegar nesse lugar, mas ele também não era possível, porque dentro dos meus próprios desenhos, que a gente chama de desenhos, né, tinha uma diferença entre um e outro, e aquilo que eu tentava fazer do começo, por exemplo, manter uma linha reta do início ao fim, não manchar nenhuma parte da folha, aquilo eu não consegui em nenhuma das folhas, então sempre aparecia algum tipo de mancha, mas assim, tinha ali, quando eu estava com as minhas folhas à minha frente ainda. Quando eu coloquei aquilo no pacote do grupo, que ficou um tanto de folha assim, quando a gente juntou tudo, na primeira mexida que deu, eu já não achava mais o que era meu e o que não era. Eu entrei no mesmo lugar que o Gabriel. E eu conseguia, depois que a gente montou, eu conseguia achar muito mais do trabalho de alguns colegas, que eu tinha visto uma marcação um pouco diferente, mas eu não achava nenhum dos meus mais. Então, realmente, os meus se perderam como os do Gabriel, assim. E a questão do trabalho, né, das relações entre vida e trabalho, eu senti, fazendo esse trabalho, e essa questão do preço que a gente colocou também, né, desse comentário ao salário mínimo, que a Lara fez a conta para a gente chegar nesse valor de R$ 51,83 por folha. Parecia que era uma experiência concreta de estar fazendo um trabalho muito penoso, a gente levava entre 3 e 5 horas em cada folha, e muito mal pago, como é quem trabalha em troca de salário mínimo. Então foi uma questão de, eu não sei um termo bonito dentro da arte, mas algo como uma, sei lá, residência, imersão, experiência, não sei, uma vivência, não sei. Mas eu tive essa sensação enquanto eu fazia, de saber que eu estava fazendo aquele trabalho que doía o braço, que era infinito, foi um mês de muito trabalho, e tudo que eu fazia que não... Todo o tempo que eu teria livre na minha vida foi para fazer esse trabalho, e sabendo que ele ia ser pago, ele ia ser comprado por um valor super baixo, assim, e ter essa sensação de estar fazendo algo que quase não tem valor para o mercado, sabe? Que é o trabalho, talvez, braçal, que foi o meu trabalho mais braçal da vida artística, que foi ali aquela caneta durante não sei quantas horas. Eu fiz um pouco mais de 20 desenhos e não sei quantas horas daria de trabalho. Não fiz a conta ainda para saber. E a minha experiência foi mais ou menos essa. Boa tarde a todos. Eu me chamo Murilo, também integro o grupo depois do fim da arte há alguns anos, né? Bom, para dialogar um pouco primeiro com a sua questão, se essa singularidade do gesto, do meu trabalho na folha, me impactou, me afeta de algum modo, né? Bom, Gabriel, eu já entendia a priori que a proposta era, na verdade, além de deshierarquizar essa posição do artista, mestre, e subordinar o discípulo, esse vínculo que talvez, de algum modo, a feira tente resvalar nesse espaço, né? A gente já compreende de uma maneira verdadeira que o artista ele passa, ele fricciona algum tipo de valor, né, para os seus próprios alunos, os seus discípulos, por uma questão de proximidade, o valor desses trabalhos se desdobram, né? Eu acho que Dora está muito consciente disso quando ela assume essa posição de integrar o grupo, embaralhar os trabalhos juntos com os nossos, né? Então esse gesto já está diluído na proposição, né? Quando eu comecei a fazer os desenhos, existe uma coisa da dimensão do fazer, da pintura, do desenho, que é prazerosa. A gente identifica, sim, alguma coisa que é do traço. Num determinado momento em que eu estava fazendo esses trabalhos, que não é um trabalho novo, esses rabiscos, alguma coisa que eu também já comecei a fazer no início da graduação,
Mas agora a proposta é como é que se preenche uma folha inteira de papel sulfite com caneta Bic azul, sem aparecer um fundo branco. Então, a gente tinha uma proposição muito clara. É um desenho pintura, né? Então, esse monocromo, ele ganha uma outra dimensão. No meu caso, propriamente, eu reconheci alguma coisa como uma pintura mal feita, feia, que eu não reconheci como agradável de ser mostrada, e eu abandonei algumas dessas folhas, eu descartei algumas desses papéis, né? E quando eu recomecei, eu já não tinha um tempo hábil de apresentar a totalidade das minhas cotas para esse trabalho. Então, assim, eu me deparei com uma surpresa da dimensão do processo de fazer o trabalho, que é descobrir que preencher uma folha sulfite em caneta Bic pode demorar muito tempo, né? A gente calculou algo como 3 a 5 horas de trabalho, e 3 a 5 horas de trabalho líquida num dia é impossível para uma sociedade como a nossa. Então, a gente está discutindo também esse papel do trabalho de artista dentro de uma sociedade burguesa em que você precisa trabalhar e pagar contas. No meu caso, eu optei por uma outra solução. Eu terceirizei algum desses trabalhos. Então, a discussão ela ganha outra dimensão, né? Essa discussão sobre o valor do papel. E é claro que a gente sabe que a referência do salário mínimo, da hora de salário mínimo no Brasil, ela já está expropriada de um valor real do trabalho, né? O DIEESE, por exemplo, ele calcula um salário mínimo necessário por pessoa entre 4 a 5 mil reais. E o Brasil paga algo como R$ 1.518 por um salário mínimo, né? Um salário de 220 horas. Então, o grupo está muito atento a essa questão, a gente está discutindo valor de obra de arte, a fetichização da obra de arte, a produção de mercadoria dentro de uma feira de arte, a nossa primeira participação dentro de uma feira de arte. E como a gente se identifica como pesquisadores, artistas, estudantes e professores que atuam com práticas anticapitalistas, né? Essa é uma questão central para o nosso trabalho. Então a gente propôs um jogo, aceitamos uma proposta que Dora trouxe, lembrando uma aula do Nelson Lerner, né? O projeto Aula. Isso é importante. A Roberta, que está aqui, por exemplo, foi uma das que comigo fez isso. A gente pode desdobrar um pouquinho daqui a pouco, a gente pode falar desse projeto Aula, né? Então, essa aula que a gente, de repente, está tentando mostrar, discutir aqui, é sobre valor, né, como é que se dá uma mais-valia num determinado trabalho, alguma coisa que ficou calculado como R$ 51,83 como valor de insumos, ferramentas, tempo de trabalho, pode alcançar um valor abstrato muito maior a partir do momento em que um grupo de artistas assinam, apresentam esse trabalho, né? E uma folha de papel, sulfite, uma caneta Bic, são materiais muito populares, muito fáceis de serem conseguidos. Um trabalho que qualquer um pode fazer. A exemplo da proposição de Joseph Beuys, né? Todos somos artistas. A gente não precisa dessa assinatura para validar um trabalho de arte, né? Então, eu acho que essa discussão sobre o gesto ela já estava superada na proposição, né? Eu acho que tem duas coisas que são legais de colocar a partir do que o Murilo falou. Claro, primeiro o Nelson foi meu professor e foi acho que meu professor mais importante da graduação. Roberta, que era da minha classe, acho que também vai falar a mesma coisa, com certeza, sabe? O Nelson foi responsável por toda uma geração de artistas que saíram da FAAP. Acho que a Cris já pegou a segunda geração, mas a Didi também estava lá, né? E ele fez esse trabalho em 89, que era fazer uma flor de caneta Bic sem deixar nada branco. Então mas só que
No caso do Nelson, que ele era muito mais malvado que eu, que a folha era uma folha de A0, né? Quer dizer, isso aí que a gente tem é um A4. Daí o A0 é A4, A3, A2, A1, A0, né? Então é 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, o A0 é muito maior. E a gente podia usar as 4 cores de caneta Bic que existia naquela época, que era azul, vermelho, verde e preto, mas não podia deixar nada de branco. E a gente fez, e não foi só os alunos dele, ele pediu para os advogados dele, para o porteiro dele, então tinham artistas e não artistas. Ele falava, somos todos artesãos. Tinha ele mesmo, então não existia uma diferença, as flores estão lá e elas têm umas que são lindas e umas que são feias. Eu acho que a minha era a mais feia que tinha. Então eu peguei e fiz mais 2 depois, porque eu sou compulsiva. Então eu fiz 3, mas lembro da minha feinha, é a que eu lembro, porque ela era muito mais feia que a de todo mundo, ela era amassada, sabe? Eu fiz muito e aquilo ficou comigo. E depois, quando eu fui dar aula para as crianças, eu dei aula há muito tempo no Lourenço Castanho, numa escola. E aí eu falei, eu dava esse exercício para eles quando eles estavam, sei lá, na 7ª série, seria 6º ano, acho, hoje. Eu falava para eles fazerem uma flor sem deixar branquinho, só que com caneta, só que no A4. E eles faziam e ficava lindo, todo mundo, porque fica muito bonito. A caneta Bic preenchida, assim, ela fica com essa luminosidade. E teve um cara que veio aqui e que viu e que falou, eu fiz isso, fui seu aluno, eu fiz uma caneta Bic quando eu estava na escola. Eu falei, olha só. Então, acho que isso, o Nelson já propunha essa relação de o que configura um objeto de arte. Quer dizer, se você tem o porteiro, o advogado e o artista fazendo, e você não consegue identificar quem é o porteiro, o artista, o aluno, então existe uma outra coisa que atribui aí algum tipo de valor para aquilo que está extrínseco à autoria, à marca, ao nominho que está assinado atrás. E a outra coisa que eu acho que o Murilo levantou, e que também acho que é importante, é a frase do Beuys, né? Que eu acho que o Joseph Beuys, é o artista que trouxe esse lugar de ser professor para ele. Ele fala, né, o meu trabalho de arte mais importante é ser professor. Então, eu acho que o Beuys foi o primeiro cara que quebrou esse dito que existe por aí, que os professores são os artistas frustrados, sabe? E que, de repente, existe um lugar da arte, de ensinar a arte também, que é você estar aprendendo o tempo inteiro. Então, o professor não é só o cara que está dando, porque você tem um lugar de risco ali no ensinar arte. Quer dizer, você pode ensinar alguém a reproduzir, falar assim, faça assim, faça como eu faço, mas se eu falo, faça como eu faço, eu não estou ensinando arte, eu estou ensinando um procedimento maquínico qualquer. Então, esse lugar do ensinar arte é você, de algum jeito, empurrar alguém para correr riscos. E correr riscos a gente sabe que pode ser ruim e pode ser bom, né? Porque a pessoa pode se dar super mal. E você também, né? Na história. Então, acho que também o lugar do Beuys é muito importante para o ensino da arte, eu acho. Por causa disso, dessas questões que ele levantou. Lembrando que ele era um professor, quer dizer, a primeira exposição individual do Beuys, ele tinha 44 anos, sabe? Foi dentro da escola, para os alunos e professores. Então, tem o lugar dele ali que eu acho que vale a pena também mencionar. Não sei, acho que talvez vocês tenham alguma coisa, né? Pergunta, comentário? Tem uma pergunta técnica. Quando vocês tinham um papel e a caneta, você dava alguma instrução sobre como deveria ser preenchido? Porque, pelo que eu percebi ali no conjunto, todo mundo fazia um traço meio por um caminho só, né? Tem alguns mais bagunçadinhos, mas a maioria faz ou um listrado ou um quadriculado. É uma coisa, será que natural de como se preencher o papel ou tinha uma regra? Além de preencher o papel? Tinha uma regra, assim, a primeira vez que quando a gente falou assim, vamos fazer azul e vermelho. E daí a gente fez com azul e vermelho, e aí saiu um monte de desenho criativo. E aí ficaram vários desenhos,
tinha de tudo. Até figurativas. Né? É, figurativo. E daí eu vi e falei, não, gente, não dá, não pode ter branco, sabe? Então, tira a figura. E aí virou uma coisa do gesto de cada um. Então, tem uns que são os desenhos, mas é porque as pessoas começaram pela borda ou começaram pelo centro. E aí vai aparecendo, eu acho que a idiosincrasia do gesto aparece meio sem querer, sabe? Porque eu, por exemplo, tem alguns que eu reconheço, que eu sei de quem são. E tem alguns que eu não sei porque são mais parecidos. Mas tem gente que tem uns traços mais peculiares. O do Gabriel, por exemplo, eu sabia, inclusive eu sei onde ele estava na parede. Eu acho que a maioria também ficava unidirecional, porque era um jeito mais rápido de fazer. Mas talvez confortável. Soltar o braço mais longo, assim. Apoiar o cotovelo, sabe, para não ficar... Mas não houve não houve uma instrução técnica. Não, não. Você não falou, Não. façam Era assim, cobrir. né? A Keila fazia com as duas mãos, assim. E tem gente que demora muito menos do que o outro. Sim. Então, na verdade, esse valor final ele vem em função de uma média. Média. Exato, uma média. Quem foi terceirizado não está recebendo nada. Tá, Eles sim, receberam. Receberam. Recebeu, foi pago. Terceirizado, tipo, seu irmão. Não, tem dois tipos de terceirizados. Tem Tem os os terceirizados convidados. pagos e tem a prole, tipo o proletariado. Aqui tem a prole que ficou fazendo sem receber nada, né? Tem filhos, companheiras, amigos. Tem amigo ali que fez. Só para eu entender. Sim, Não, trabalhou de irmão, graça, mãe, levanta a essas mão. pessoas não foram pagas. Mas acho que assim, as pessoas no grupo tiveram autonomia com relação Claro, a isso. sim. Né? Se Sim. quisesse Fazer. pagar ou pedir favor, Lava uma louça e ganha. Isso. Sim, rolou. Uma hora a gente começou a trocar entre a gente, assim, eu faço tal coisa pra você se você fizer um desenho pra mim. Né, Murilo? A gente negociou em desenho. Quando começou até quando vocês terminaram? Período? Quanto tempo? Acho Levou um que foram mês. 20 dias. Esse daqui foi mais ou menos um mês. Porque, mais de uns 300. Foi 330, só que a gente botou 256. A Já gente tem fez sobrado. 330, mas a gente conseguiu tirar os mais feios. então Houve teve uma curadoria curadoria. Teve uma curadoria. A gente fez a mais, Eu falei, vamos começar o mercado paralelo lá na porta da feira. Mercado secundário. A gente revende mais caro. É. Comprou atrás amanhã. Tinha uma pessoa querendo perguntar ali atrás. Quer falar? Você tem que levantar, talvez, para a gente ouvir. É ruim de ouvir. Uma vez eu passei trabalho com os adultos na cidade de formas e para pintar essas formas. E no contexto mais atual, eu percebi que quando às vezes eles ficaram perdidos. Era para pintar uma cidade com formas, né? E eles ficaram perdidos, que eles não sabem pintar com a mão. Para fazer aqueles desenhos visuais, eles topam. Então, na hora que eles vão pintar, eles ficam um pouco preguiça, depois falam que eles têm que fazer. Mas os pequenininhos lá, só ia citar esse. Talvez seja um gesto antigo até esse nosso aqui que a gente viu. Pode ser. Mas é interessante pensar isso, né? A questão da técnica. Talvez eles que são estudantes de arte, talvez esses gestos semelhantes que você viu se devam um pouco ao fato de serem estudantes de arte, que aprenderam, tiveram aula de desenho e sabem pegar uma folha e qual vai ser o gesto menos cansativo, ou menos sujo, ou mais econômico, que eu claramente não sei, né? Então, o meu claramente era mais perceptível, né? Então, talvez nem não seja tão... Acho que, assim, há um gesto natural. Assim, qualquer pessoa aqui que não tenha jamais feito um exercício de falar, tenta preencher essa folha, vai conseguir fazer, né? E fazendo, vai começar a achar as suas soluções, né? E acho que se você já tem uma experiência longa com o desenho, vai ser diferente de fazer. A dimensão biográfica está presente. O meu preenchimento da folha nunca vai ser igual ao da Dora, né? Até porque, para Dora, esse preenchimento começa com essa aula do Nelson Lerner, né? Então, tem algo, né, que está lá. Só que eu acho que o que talvez
seja interessante nesse trabalho é que essas questões com relação à técnica, experiências com alunos, ao que foi pedido no desafio do Nelson, são questões que dizem respeito primeiramente ao campo da arte. Se a gente pensa nessas experiências. E o trabalho de vocês, ele tem um outro lado, tem esse lado também, mas tem um lado que aponta para a questão do trabalho fora da arte. Aí acho que tem uma grande diferença. Na experiência lá do Nelson Lerner, que motivou isso inicialmente, o que a gente está ainda no registro de desfazer a hierarquia. Então você não reconhecer ou mostrar que o advogado dele ou o primo dele pode fazer um desenho assim como ele, grande artista, pode fazer, com essa mesma demanda. Os seus alunos na escola podem fazer, etc. Né? Ali a gente está pensando, bom, será que há algo que de fato fundamenta um trabalho estar ali naquela parede, custar de repente 20 mil reais, se qualquer pessoa pode fazer um desenho? Né? A gente volta para a proposta do Beuys, né? de todo mundo é um artista. Né? Como trabalhar a arte nesse sentido, para que todos sejam artistas, né? E não que a arte seja algo privado, privativo e com valores completamente disparatados com relação ao que de fato é produzido. Né? Essa é uma discussão que acho que está presente aqui, mas a maneira como vocês trouxeram essa discussão, ela tem um outro lado, que é pensar, bom, como a gente pode fazer isso não apenas colocando em questão o fetiche da arte, mas fazendo um processo que nos obriga a pensar o que é o trabalho cotidiano na sociedade que a gente vive, independente da arte. Né? E aí entra esse processo de realmente emular, mimetizar o trabalho, né? Classicamente na discussão marxista ao longo do século XX chamava de trabalho alienado. Né? Então, esse gesto repetitivo, ele é uma tentativa de voluntariamente se alienar. Né? Isso que você falou, essa imersão, essa residência. E quando a gente compra o trabalho aqui, como é que funciona o Marx? Aí quando o pessoal que comprou o próprio trabalho, aí é o ciclo perfeito da alienação. Né? Você vê um objeto que você mesmo produziu, você não reconhece como produzido por você. E escolhe o próprio traço, esse aqui é o meu. Eu também me alienei, não consegui reconhecer o meu trabalho, mas eu não comprei. Não deu tempo. Não deu tempo. Se sobrasse uns dois, agora talvez eu comprasse. Mas... Vocês não voltam no lugar do fetiche da arte, porque quando você deixa todo mundo igual ali numa fábrica, o ideal de uma fábrica é que todo mundo tenha o mesmo resultado final. Mas na arte é o contrário, todo mundo tenha um traço que seja tão diferente, específico, que ele seja fetichizado. Porque aí vocês preparam o desenho de uma maneira diferente de arte. Porque vocês tiram da parede, a gente não sabe o que fez. De luva. A gente performou. Luvas. A gente tem luva, a gente gostou. A gente usava luva para tirar da parede. Teve na quarta edição de 2025 da Feira Arma, e aí vocês colocam o carimbo, vocês põem no saquinho, vocês tiram com luva e ainda dão aquele papelzinho que tá puro fetiche. Né? Então vira de novo um objeto de arte, mesmo que não tenha uma assinatura. Mas a pergunta dela é bem interessante, Sim. não só pela questão do objeto de arte, mas também pelo gesto artesanal, né? Então, assim, vocês poderiam ter escolhido fazer uma emulação desse trabalho alienado de uma maneira mais industrializada, né? Com o Galizio tentando imitar a linha de montagem, né? Aqui continua a ser um trabalho pré-industrial, enfim, é um gesto, uma folha. Não, a pintura, né? O desenho. O desenho é um gesto que não vem de uma racionalização pós-industrial, né? E aí acho que esse tensionamento sempre gira um pouco em torno disso, né? Vocês estão calculando ali uma hora de trabalho e tal, mas estão fazendo um tipo de trabalho que ele é praticamente pré-industrial, né? E... Não é uma serigrafia, né? Exato, não foi nenhuma técnica. Exato, poderiam ter. Não entrou nenhuma técnica de reprodução. Né? Assim, voltou para a parte mais dura do trabalho, né? Tentando conflitar isso com um momento no qual o cálculo do trabalho ele é completamente informado pela automatização. Claro. Né? Por isso também que dá esse valor absurdo. Né? Assim, essa diferença absurda entre o que a gente sente como dispêndio de energia
como envolvimento subjetivo para produzir aquela folhinha e o que você ganha com isso. Né? O pagamento ele é a mesma coisa que zero. Né? Assim, se vocês fossem dividir o quanto cada um ganhou para fazer aquela folha, era melhor ter feito qualquer outra coisa da vida que não isso. Xerocado, Com certeza. Então, exato, Ou porque fazer essas um- técnicas já existem, né? Então, aquela discussão que está desde lá do Eu Capital tento do pensar, Marx, posso né? passar o Entender dedo, que assim, tentando- o valor ele vem de uma Sim, medida pegar. social. Que o tempo do trabalho não é o tempo do trabalho individual, é o Não. tempo do trabalho socialmente necessário para a produção de um objeto. Uma vez que você tem técnicas que permitem produzir aquele objeto com menos tempo, se você levar mais tempo para fazer aquilo porque você usa uma outra técnica, azar o seu, você dançou, você vai receber a mesma coisa. Né? E um pouco isso está em evidência ali. Vocês estão usando uma técnica completamente ultrapassada para produzir algo que poderia ter sido feito com inúmeras outras técnicas muito mais simples e, portanto, vocês estão recebendo um valor que não tem nenhum cabimento. Né? Agora, é interessante mimetizar isso hoje em dia, porque a gente vive numa fase de refluxo por conta justamente da extrema automatização, uma fase de refluxo nos modos, nas formas de se produzir contemporaneamente, aquilo que a gente chama de precarização. Né? Então, tamanho é o exército de reserva, que formas ultrapassadas de produção, tecnicamente ultrapassadas, voltaram a ser empregadas porque valem a pena monetariamente por conta da queda exponencial do preço da força de trabalho. Né? É meio isso que vocês experienciaram, né? Tipo um ateliê de costura de imigrantes legais. Né? Essa mão de obra completamente subvalorizada, que torna então interessante voltar a produzir tecidos de uma maneira que não faz mais sentido desde que os ateliês indianos quebraram com a Revolução Industrial Inglesa. Entendeu? E eu acho que a experiência um pouco essa. A experiência não é só do trabalho, foi a experiência do trabalho precarizado. A experiência do trabalho mais contemporâneo possível. Completamente precarizado, ademais precarizado numa época em que o próprio trabalho intelectual está sendo automatizado. Eu acho que esse seria o grande diferencial do nosso tempo. Né, com relação a esse período que eu estudei, que a gente discutiu nos 50, o período que se discutiu o fim da arte, né, era um período que estava vendo a automatização do trabalho manual e falando, ó, acabou esse trabalho, né, agora a gente vai fazer outra coisa, a gente vai fazer arte. Agora a máquina está fazendo a arte, está sendo automatizado o trabalho intelectual e artístico, e aí vocês escolheram voltar para um gesto artesanal justamente no momento desse conflito. Eu acho que esse gesto ele tem esse interesse. Não sei o quanto vocês pensaram nisso na hora que escolheram fazer esse gesto, vocês pensaram na questão que está sendo debatida da automatização, né, o que se chama de inteligência artificial, enfim, automatização do âmbito cultural e intelectual, né, de um trabalho cognitivo que era aquele último que ainda não era feito pela máquina. Né? E aí escolher voltar a fazer um trabalho pré-industrial, se imergir nesse contexto completamente precarizado de produção, no momento em que isso que está aqui à nossa volta poderia estar sendo também feito por máquinas, ou enfim, né, por computadores. Né? Não sei se... Enquanto você falava, eu fiquei pensando num... Enquanto você falava, eu fiquei pensando em alguns teóricos da virada do século XIX para o XX, naquele contexto da Revolução Industrial, que diziam que, numa ingenuidade ali, né, no calor do momento, que teorizavam que seria possível, durante esse trabalho industrial, mecanizado, repetitivo, que ali seria possível uma liberdade mental, porque como você não estaria pensando em passar o dia fazendo assim, você poderia ficar pensando enquanto você fazia aquele trabalho que não exigia nada de intelectualidade. E, na verdade, na prática, você estava falando, eu fiquei lembrando que assim, eu tive pesadelos durante esse mês. E quando eu parava de fazer, eu continuava ouvindo o barulho da caneta. Sério? Foi nesse nível, para mim foi uma tortura. Dessa questão da repetição desse gesto quase insano, assim, porque a quantidade de horas aplicada ali, que nem o cálculo que a gente fez mais ou menos, era mais ou menos uma folha por dia, mas tinha dia que era mais de uma, sabe? Então eram muitas horas desse trabalho, muitas vezes à noite, e na sequência eu ia dormir e vinha essa questão de entrar num pesadelo ali, de ficar só e tentando arrumar formas de burlar o sistema, de inventar tecnologias para trabalhar menos. Né? Acho que é o Mário Quintana que fala que a preguiça é a mãe da tecnologia, que se não tivesse preguiça de caminhar, a gente não tinha inventado a roda. E eu fiquei ali tentando de alguma maneira. E tem aquela arte cinética, né? Acho que a Silvia de Laurentiis mostrou numa aula que tinha alguém
tem a maquininha, inventou uma maquininha que pintava e tal. Fiquei pensando, por que não fizeram uma maquininha que preenche a folha inteira, que eu compraria essa maquininha hoje e tal. Ela meio que existe, né? Só não com a Bic. Né? E a gente até brincou em relação a essa história da IA, né? Eu quero ver a IA fazer isso agora. Em relação à pergunta da Cris, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu ouvi aqui. Em algumas situações, durante as vendas, a gente ouviu algumas pessoas dizendo que fariam a moldura do azul. Aí o azul está aqui e atrás eu pedi para deixar aberto a parte que estava o carimbo. E eu, pelo menos, não ouvi ninguém dizendo que ia moldurar o cálculo da hora de trabalho. Eu ouvi duas sim. pessoas. Você ouviu? Ah, tá, eu não ouvi ninguém. Aí eu falei, realmente o carimbo tem alguma coisa bem especial ali, né, dentro desse desejo, né? Tem alguém que levantou a mão ali. É. O trabalho, ele se explica, o valor ele se explica pelo valor relacionado com a reprodução da vida, né? O nosso trabalho se explica pelo valor relacionado à reprodução da vida. Ele é também da exploração do empregador. Como que o trabalho de vocês Então, mas a O gente... de vocês é autogestionado. É, a gente não tem porque o que a gente tem, sei lá, na fórmula lá do Marx é o capitalista que tem os meios de produção. No nosso caso, os meios de produção são nossos, quer dizer, a gente pagou os meios de produção. Então, o que a gente não tem, no trabalho, a gente não tem a mais-valia, né? Que seria o que o capitalista recebe. O que a gente botou foi, a gente fez uma pesquisa também de como as cooperativas se organizam. Então, a gente olhou ali uma série de cooperativas e as cooperativas, elas têm ali os meios de produção, a força de trabalho, e aí elas têm uma coisa chamada taxa administrativa, que seria para pagar, sei lá, condução ou almoço, sei lá, coisas assim. Essa taxa administrativa varia de cooperativa para cooperativa. Tem algumas que é 20%, tem algumas que são 30%, tem algumas que são até mais, né? Então, sei lá, o Instituto Chão, por exemplo, que é um lugar que vende, que os produtores levam as verduras, as frutas para vender, e eles cobram uma taxa administrativa de 30%. A gente, então, optou por cobrar 20%, que foi a taxa mais baixa que a gente achou. Então, essa é a taxa que a gente comprou, mas não chega a ser uma mais-valia, porque é só, tipo, sei lá, para pagar a condução para chegar até aqui, para pagar alguma coisa que a gente não contou, né? E o resíduo ainda é empregado para obras e outros trabalhos, né? Obras futuras, assim. Tem um comentário também sobre isso, que a gente optou por botar lá produto, né? Tem a diferença de quanto o trabalhador recebe e quanto o trabalhador produz. Então, assim, acho que tem uma noção. E, evidentemente, a gente também fez algumas escolhas, né, teóricas, nomenclatura. Meios de produção primários, nós não somos detentores da fábrica que cria o prego, que cria o martelo, que cria a caneta Bic, né? Esses materiais foram adquiridos pela gente no mercado. Então, esse tipo de discussão também foi levantado, né? Há, de fato, uma subvalorização do valor, que é o valor real desse trabalho. Porque essa hora trabalhada, que leva em conta esses insumos, esses materiais, essas matérias-primas para a folha ser feita, ela está considerando um valor de tempo de trabalho mínimo que está aquém do valor coletivo da hora de trabalho social, né? O cálculo do DIEESE, que é o salário mínimo entre 4 e 5 mil, ele também já está expropriado, né? Como Dora levantou, o valor que se paga para um técnico da empresa Vale, do Rio Doce, é computado como uma média, o salário do professor também como uma média, o do pedreiro, e esse seria o valor da hora coletiva social, né? Que não é pago no Brasil. O salário mínimo não dá conta de pagar esse valor, né? Está aquém da sobrevivência do trabalhador. Você falou que esse salário é ideal por pessoa. Por pessoa. E aqui a gente tem as famílias que vivem com esse salário, que já não seria ideal para uma pessoa. Para uma pessoa. É isso? Não tem mais... Esse trabalho
Então, assim, a Sim. vontade que eu fiquei depois de ver todo esse processo, que eu vi o processo desde o começo, de ver Na Suécia. na Suécia, esse trabalho na Índia, esse trabalho em vários lugares, entender como se fosse rastreando quanto seria cada desenho em cada país. É, A gente o escancararia valor, talvez o essa salário, diferença, né? o salário mínimo, né? Uhum. Mas, ainda assim, a Manuela ia ter pesadelo Sim, eu ia continuar tendo com pesadelo. o som, né? Então, assim, o fato do trabalho ser melhor remunerado não faz com que ele deixe de ser uma tortura, né? Claro que é pior você ser torturado e ganhar mal do que ser torturado e ganhar bem. Mas o trabalho Mas moderno, ela ele foi sempre é uma torturada, não é tortura. todo mundo que foi Exato, torturado. eu também queria gente. falar. Eu não, Não. fui torturada. É uma Não, coisa mas do tudo bem, mas prazer, isso... né? Mas Eu fiz digo, também bastante. Sim. você não, porque você tem o domínio técnico. É. Não. Poderia ter uma questão de- explicação budista. Eu acho que pode ter experiências budista, diferentes. É uma coisa de Sim, sim. meditação, Exato. sabe? Eu acho que sem nenhuma dúvida Uma pode ter pessoa experiências centrada. diferentes. É terapêutico. Mas acho que Terapêutico, terapia Pode ser barata. Mas foi o que a funcionária lá de casa perguntou isso pra mim. Você está fazendo isso para desestressar? Né? Poderia ser, né? Eu falei, não, estou fazendo para ficar mais estressado, né? Na verdade. Mas eu acho que as experiências vão variar justamente porque não chega a ser um trabalho industrial de fato. Não. Né? Não chega a ser aquela repetição, aquele, né? A imagem que todo mundo tem na cabeça do Sim, Chaplin, sim. na linha de E montagem. também não está na não lógica chegou a da ser isso. sobrevivência, né? Não está na lógica da sobrevivência. E você tem uma margem de idiosincrasia, tem uma margem de individualidade. Né? Você está com o produto na mão. Isso é uma boa observação, né? Você faz o desenho, por mais cansativo que seja e tal, você tem ele inteiro na mão. Então, aquilo que é uma questão fundamental da reificação do capitalismo, que é a parcelarização do processo de produção, não acontece. Essa montagem que aconteceu no final, ela não suprime a individualidade. São 330 desenhos individuais. Né? Então, não é o caso de um produto que, para ser concretizado, você teve uma série de etapas que cada um só fez aquela etapa. Né? Então, a imagem clássica da alienação do capitalismo é que o sujeito faz só um pedacinho e ele não sabe o que está no fim da produção. Né? E aqui você sabe exatamente, porque você fez o trabalho inteiro. Então, ainda existe alguma dimensão de reconhecimento subjetivo naquele... Então, essa mimetização ela não é completa, né? Ela é parcial ainda, porque ela ainda, como você falou, ela ainda está dentro de uma dimensão artística. Isso... O próprio fazedor é quem recebe o valor, né? Não passa por um terceiro que vai... Não tem intermediário. O fato de não ter o detentor dos meios de produção faz uma grande diferença, né? Que foi a questão, né? Não tem, aqui é um cálculo dos meios de produção num sistema autogestionado, né? Se houvesse um detentor, aí a diferença entre o que vocês receberam e o que foi vendido, o que foi precificado seria muito maior, né? Mas eu ainda acho que assim é importante essa representação por mais que ela seja limitada e ainda em algum sentido idealizada por partir da arte, mas tentar dar alguma forma ao que é a ausência de forma do trabalho moderno. Né? É uma maneira da gente ver, então peraí, então isso é o trabalho. Né? Então aqui eu me imergi no que é o trabalho de fato. O trabalho não é a arte. Né? O trabalho é vender força de trabalho. Né? No seu limite é só isso, é você vender a sua força corpórea para executar uma atividade que vai te dar algum sustento. Né? E acho que nesse sentido produzir, porque a designação poderia ser, vocês vão ter que produzir 100 desenhos. Né? Também seria uma forma de trabalho, mas o fato de produzir desenhos não figurativos, que vão perdendo a forma, que vão apagando o gesto, acho que é uma escolha muito mais acertada, porque aí o que vai sendo produzido como objeto se aproxima muito mais de ser uma figuração desse esvaziamento do trabalho. Né? O fato que possa ser lido de maneira diferente também é interessante. Eu cheguei a fazer uma brincadeira com alguém do grupo aqui na quarta-feira, que eu falei que eles poderiam a cada venda dar uma explicação diferente. Né? Porque a gente poderia... Eu brinquei também que aqui na fala eu ia fazer uma análise formal de cada um dos desenhos. Só que os desenhos acabaram, então isso deixou de ser uma opção. Mas a gente poderia fazer, a gente pode pegar esses desenhos e fazer aquilo que aparece de gesto, e aí fazer uma análise estilo Clement Greenberg, uma análise estilo Harold Rosenberg, pode fazer uma análise estilo Yves Klein, estilo Pierre Restany, dá para fazer tudo isso, porque é monocromo, porque é gesto, porque é abstrato. Você falou do carimbo, aí a gente traz toda a fortuna crítica sobre a arte conceitual.
tem a intervenção do Seelman, tem a discussão do Bucklock sobre o que é a mimetização da burocracia na arte conceitual, o que o Robert Morris fez, etc. Dá para fazer Então, uma assim, análise psicanalítica Claro. também. daria para fazer psicanalítica ou até psiquiátrica, né? Porque o pessoal estava meio que enlouquecendo aqui. E essa multiplicidade, eu acho que ela é a partir de algo tão materialmente simples, né? Caneta Bic, folha sulfite. Eu acho que isso dá uma dimensão bastante interessante e está ligado ao fato de estar o produto final ali presente, de serem objetos de arte, né? Mas essa brincadeira que a gente poderia ter feito, dessas diferentes análises, elas não são a análise do que é o todo do trabalho. Sim. O todo do trabalho discute a questão do trabalho. Discute a questão do trabalho. E não é à toa que o título... Né? Quando a gente começou com a primeira ideia, a primeira reunião, que eu falei do Nelson, do Lerner, a gente até pensou em chamar o trabalho de homenagem ao Nelson Lerner. E daí, quando a gente estava falando sobre o fazer, como é que a gente fica fazendo sem fazer nada, né? Quer dizer, você fica ouvindo alguma coisa, a gente falou, não, escuta podcast. E daí, nessa coisa... vamos trocar podcasts, então eu escuto esse. E aí tem um podcast que é super legal, que é a história da classe trabalhadora. E daí a gente falou, então, vamos pôr o título virou esse. E aí a homenagem ao Nelson Lerner ficou escondida, velada, mas é uma homenagem ao Nelson Lerner. Mas eu queria complementar, eu não falei quase nada do Lerner e da experiência da minha casa, das minhas pessoas, que tem uma ali, que é o Lucas, que é meu amigo, que participou, que fez desenhos também. Eu senti aqui chama Projeto Base, né? São os artistas vinculados à pedagogia. E o Lerner, né, que foi professor da Dora, que trouxe esse projeto, que trouxe o porteiro para pintar, que trouxe o advogado, sei lá mais quem, que participou junto com o artista. E eu não, já falei, não sou uma artista que usa essa matéria tinta, eu sou do computador. E ali eu sempre fico nervosa quando tem trabalho do grupo, eu falo assim, será que eu vou poder participar ativamente? E aí eu pude participar bem ativamente dessa questão de fazer o trabalho artístico também, não só em outras partes da produção. E eu levei isso para casa, assim. Então, eu acho que o Lerner estava ali, executando aí no projeto aula, porque a minha companheira fez, a minha filha fez um pouco, que filho não é muito tanto interessada assim, a minha não foi tão interessada assim. O meu genro fez um monte, meus amigos fizeram, eu envolvi, sei lá, em torno de 15 pessoas desde o começo, porque a gente teve duas exposições que envolveram canetas Bic, né? A primeira foi na FESP e a segunda foi aqui. E então, assim, a sensação que eu tive, sem querer ficar citando, mas eu acho que está no Ideologia Alemã, que falando sobre essa coisa do trabalho, né? Que essa exclusividade que tem, o artista, como ainda numa coisa meio Greenberg, tipo, de uma aura, né? Do criador e tal, e que lá o Marx e o Engels estão falando lá que a ideia é que de manhã você pesque, de tarde você pinte, à noite você escreve uma crítica sobre arte, talvez, sabe? Essa separação entre um grupo que tem uma aura mágica, que isso ainda está na nossa sociedade, isso ainda permeia o pensamento coletivo, e um outro grupo que nasceu para carregar saco de cimento, isso é muito injusto. Para mim, isso é a coisa mais perversa que a gente tem na sociedade hoje. E aí, quando eu consegui tanto executar como artista uma pintura, né, um desenho, pintura, e o Murilo sabe do meu medo, todo mundo sabe do meu medo de pincel, eu já tenho fama que tem medo de pincel no grupo. E levar isso para outras pessoas que nunca pensaram na vida em fazer arte, e a gente está aqui numa feira, está minha família inteira aqui vendendo obras junto com Dora Longo Bahia e com Gabriel Zacarias e tal. Eu acho que o projeto do Lerner continua, assim. Então, eu acho que eu estou fazendo aqui a fala da iludida, né? A pedagogia dando essa continuidade, assim, que quando a gente tem desespero, assim, não dá para a gente mudar o mundo nessa geração. Acho que a ideia de ficar passando esses bastões é algo que deixa a gente um pouco esperançoso, dá um pouco de nutrição para a alma, assim. E para mim foi uma experiência incrível. Quero agradecer ao grupo que me acolheu desde o primeiro dia. E são todos artistas incríveis. Eu acho lindo, porque eu tenho medo do pincel, então quando eles pintam, eu fico olhando e parece um balé, assim, é lindo eles pintando. E adoro a professora e a questão da pedagogia. E o Lerner, que eu não cheguei a conhecer, mas que está presente agora na experiência, na história. Eu também queria falar alguma coisa assim na dimensão do afeto. Eu quero primeiro agradecer, claro, a gente não escolheu o Gabriel à toa. Gabriel participou de um curso com o grupo, e essa discussão sobre o mundo do trabalho, a arte situacionista, isso foi muito importante para a gente.
Eu acho que foi muito acertado te chamar para você pensar, como você muito bem colocou no texto, essas nuances sobre o processo produtivo da arte e esse paralelo com o mundo do trabalho, né? Eu acho que não é qualquer autor que está preparado para fazer esse tipo de enlace, e eu estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E eu também quero agradecer, Dora, a você, já que se trata também dessa lógica de uma dimensão de pedagogia, de ensino, de educação em arte. O seu aparecimento na faculdade foi um arejamento para os estudantes, sabe? Você abandonou, fez a gente se libertar de uma lógica de produção de cavalete, né? De um formalismo bobo, ensimesmado, olhar para um contexto de sociedade que estava muito difícil de fazer ali. Você foi muito importante para muitos de nossos colegas, para mim. Você é muito importante e eu sou muito grato em você ser essa artista, professora capaz de se colocar no mesmo lugar que a gente, né? Pessoas que estão em estudo na graduação, sem titulações, e você nos coloca na mesma posição. Acho que isso, além de ser uma generosidade, é uma prática real de comunismo, né? De divisão. Então, quando eu penso que esse projeto foi talvez concebido nessa lógica de mestre e discípulo, o fato de você propor uma coletividade para estar aqui, eu acho que é uma ação que é uma aula também que você está nos propondo, certo? Eu te agradeço por isso, em nome certamente de muitos colegas. Eu fico meio sem graça quando eu recebo esse tipo de coisa, mas então eu também vou agradecer. Vou agradecer todo mundo que está aqui, vou agradecer o meu grupo, que está aí. A gente não foi tão fofo assim como eles estão falando, foi um processo bem difícil, cheio de... Eu não sou tão boazinha assim também, eu posso ser bem chata e gritona, a Nina que eu diga, coitadinha. Queria agradecer o Gabriel, queria agradecer a Cris, que foi minha aluna, foi minha orientanda, lá em 1900 e bolinha. Ano passado. 2002. Foi ontem. Mas foi... E não fez desenho? Não pediu para ela? Quando a gente fizer na Pois Suécia, é, você né? faz desenho também com a gente. Tem noção. Cada um seu papel. Tem Mas razão, eu queria divisão do muito trabalho. agradecer a Cris, porque eu acho que desde quando a primeira vez que ela me falou e que eu falei que eu queria trazer o grupo, sabe? Eu tenho muita dificuldade de escolher uma pessoa, sabe? Eu tenho um problema com isso. E eu acho que seria importante também a gente trazer essas coisas que a gente fica discutindo, que é sobre a relação entre arte e trabalho, entre arte e sociedade, para dentro de uma feira de arte, sabe? Eu achei super legal porque a Cris foi lá, conseguiu fazer tudo, e eu queria agradecer também a Camila, que eu não conhecia, mas que abraçou a causa e deu até a mesinha para a gente vender produtos e tudo. Então, gente, eu queria agradecer essa possibilidade também, que a gente está aqui não é só por minha causa, é por causa delas duas. E com isso encerramos. Acabou, né?